Olá, vamos continuar as nossas aulas de português e hoje vamos começar nosso estudo sobre as classes de palavras. Vamos iniciar pelo substantivo. Substantivo é tudo que nomeia as coisas em geral, o que pode ser visto, ser pego ou sentido, e o que pode ser precedido de artigo. Vamos ver a classificação e a formação. Substantivo comum. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica, como pedra, computador, homem. Substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando, como Max, Londrina, Gilson, Esther. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com a letra maiúscula. Substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação como se existissem por si, como ar, som, Deus, computador, pedra, Esther. Substantivos abstratos. Substantivo abstrato é aquele que designa prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos, como saída, prática de sair, beleza, a existência do belo, saudade. Vamos para a formação dos substantivos. Os substantivos, quanto à sua formação, podem ser substantivo primitivo. É primitivo o substantivo que não se origina de outra palavra. Existe na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato, homem. Substantivo derivado. É derivado o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa, como pedreiro, jornalista, gatarrão, homúnculo. Temos também o substantivo simples. É simples o substantivo formado por um único radical, como pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Substantivo composto. É composto o substantivo formado por dois ou mais radicais, como pedra-sabão, homem-rã, passatempo. Temos o substantivo coletivo. É coletivo o substantivo no singular que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Existem uma infinidade de substantivos coletivos. Coloquei uma lista para vocês darem uma olhada. O que eu vou pedir para vocês é que deem uma pausa em cada lista e vejam todos. Gêneros uniforme e biforme. Os substantivos, quanto ao gênero, são masculinos e femininos. Quanto às formas, eles podem ser substantivos biformes. Substantivos biformes são os que apresentam duas formas, uma para masculino e outra para feminino, com apenas um radical. Menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Temos os substantivos heterônimos. Substantivos heterônimos são os que representam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, com dois radicais diferentes, como homem e mulher, bode e cabra, boi e vaca. Temos os substantivos uniformes. Substantivos uniformes são os que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros. Os substantivos uniformes recebem nomes especiais, que são os seguintes: comum de dois. Os comuns de dois são os que têm uma só forma para ambos os gêneros, com artigos distintos. Como falei na lista dos coletivos, toda vez que eu tiver uma lista grande, vou pedir para vocês pausarem e lerem cada um dos exemplos. É importantíssima a leitura das listas para que vocês consigam entender melhor cada gênero. Temos o sobrecomum. Os sobrecomuns são os que têm uma só forma e só um artigo para ambos os gêneros. Veja a lista. Temos os epiceno.
Os epicenos são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, apresentando as palavras macho e fêmea, para distinguir o sexo do animal. Veja, temos um gênero vacilante. Existem alguns substantivos que trazem dificuldades quanto ao gênero. Então preste bastante atenção na lista e veja como é interessante saber que alguns substantivos que a gente achava que era feminino é masculino e vice-versa. Dê uma olhadinha nas duas listas que eu vou colocar e veja a diferença. Mudança de gênero com mudança de significado. Alguns substantivos, quando mudam de gênero, mudam também de significado. Próxima aula, parte 2 de substantivo. Até mais!